Hallelujah. Aleluia. That is what you must carry from this meeting Isso é o today. que você tem que agarrar neste encontro hoje. God is coming for the church of oil and wine. O Senhor está vindo para a igreja do óleo e do vinho. Hallelujah. The church of oil and wine. A igreja do óleo e do vinho. Let us talk about that. Vamos falar sobre isso. In the book of Revelation, No livro de Apocalipse, in chapter no 6, capítulo 6, we see the black horse that is released. nós vemos que o cavalo preto ele é liberado. We see 4 apocalyptic horses. Há 4 cavalos no livro de Apocalipse, capítulo The 6. first is a white O horse, primeiro é o cavalo branco. and it has a warrior on that horse. E ele tem um guerreiro sobre aquele cavalo. And he comes with a E crown, ele vem com uma coroa. and he comes with a bow. E ele vem com um arco na mão. But he is not the same white Mas horse ele não é o mesmo cavalo branco. in Revelation Que 19, está escrito em Apocalipse capítulo from 19. verse 13. A partir do versículo 13. That white horse is Jesus Christ. Aquele cavalo branco diga para Apocalipse And he 19. comes with a sword. E ele vem com uma espada. No, this white horse in Revelation 6, No Apocalipse, o cavalo branco de Apocalipse 6, he is the deceptive white horse. ele é o cavalo do engano. He is the counterfeit. Ele é o cavalo do engano. He comes to deceive. Ele vem para enganar. He comes with a crown Ele vem com uma coroa to conquer. para And conquistar. he comes with a bow Ele vem com o arco to dele pierce the hearts of men. para atingir o coração dos homens. Hallelujah. Aleluia. Deception. É engano. Jesus said Jesus disse in Matthew 24, Mateus 24, from verse 3, a partir do versículo his 3. disciples said, what will be the signs of my Os coming? discípulos perguntaram: Jesus, quais serão os sinais da tua vida? There will be a time of deception. Ele disse: haverá um tempo de destruição, de engano. Many will come in my name, Muitos vão vir no meu nome. meaning many will come to represent him, Muitos virão me representando. say that they are the Christ, Ele disse assim, dizendo que eles são and Cristo. they shall deceive many. E eles enganarão a muitos. When you get Matthew 24 Quando você vê Mateus 24 and you get Revelation e 6, você compara com Apocalipse you 6, see that Jesus was prophesying, você vê que Jesus profetizou. and John the E Apostle João, o apóstolo, was also seeing and prophesying também estava vendo e profetizando of what would come. Of what would come. o que viria. Hallelujah. Aleluia. Deception. Engano. The Bible A says Bíblia diz, in 2 Thessalonians chapter 2, segundo Tessalonicenses capítulo 2, there will be a time of falling away. haverá um tempo de muita enganação. A time of falling away. Um tempo de muita enganação. That falling away Aquela enganação is within the house of God. está dentro da casa de Deus. Hallelujah. Aleluia. We are seeing that right now. Nós temos visto isso agora. Deception Engano. coming into the church Está vindo dentro da igreja. in different ways De muitos jeitos diferentes. to deceive. Para enganar. When you are deceived, Quando você é enganado, you do not know you're being deceived você não sabe que você foi because enganado. there is always an element of truth. Por quê? There is always a portion of truth. Porque há sempre uma porção de verdade misturada. Because the devil comes as an angel of light Porque ele vem como um anjo de luz to deceive. para enganar. So in the book of Revelation, Então, no livro de Apocalipse we 6, see this white horse. nós vemos esse cavalo branco. Hallelujah. Hallelujah. And he is a warrior. E ele é um guerreiro. He comes with a mission. Ele vem com uma missão. And that particular E mission uma missão particular. is to deceive. O objetivo dele é enganar a To igreja. deceive the church of É Christ. enganar a igreja de Cristo. The Bible A says Bíblia diz even the elect will be que deceived. até os eleitos poderão ser enganados. Hallelujah. Aleluia. If you see Se você vê throughout your history of Christianity, a história do cristianismo, the people used to watch on TV, as pessoas costumavam a ver na TV. the books you used to read, Os livros que você costuma ler, as histórias que você vê na TV, you can see that even some of these people are being deceived now. você vê que algumas dessas pessoas na TV e nos livros que você lê estão enganadas. Because the Lord said that this would happen Porque o Senhor disse que isso in aconteceria the end time. nos fins dos tempos. But this white horseman Mas esse cavalo branco, is released from God. ele foi liberado por Deus. God releases them Deus liberou esse to cavalo bring deception into the para church. trazer o engano dentro da igreja. God is in the business Deus é que está nesse negócio of separation, de separação. separating the wise from the Ele foolish. está separando o sábio do todo. God is in the business O Senhor que está fazendo of isso. separation, Ele está
separando. In the Old Testament, No Velho Testamento, God wanted to see the end of King Ahab. antes de Jezebel morresse. Hallelujah. Aleluia. And he said in heaven, Deus queria que ele morresse. Ele disse do who céu: will go quem é que vai and deceive? e vai enganar? And a lying spirit put up E his o hand. espírito da morte de mentira levantou as mãos. He said, I will Ele go disse: eu vou into the prophets e eu vou lá no profeta e uso ele that they may prophesy. para que ele vá e profetize mentira. We have a lot of prophesying today in Nós the temos church. hoje muitos profetas de mentira na igreja Not prophesying, que não estão profetizando, prophesying. eles estão profetizando Because mentira. the spirit is coming to the Porque o church espírito da mentira está entrando na to igreja deceive the para church, enganar a igreja, to bring the separation. para trazer a separação. You might say, why does God allow Você this? pode perguntar por que Deus permite isso? Because He is coming back for His bride. Porque Ele está vindo em breve para sua noiva. Hallelujah. Hallelujah. The bride that knows Him. A noiva que conhece Ele. The bride that got intimate with Him. A noiva que tem intimidade com Ele. Hallelujah. Hallelujah. So the white horseman comes, Então o cavalo branco vai vir and it comes to conquer e ele vem para conquistar the hearts of men. o coração dos homens. It comes to Ele conquer, vem para conquistar, to deceive you. para enganar você. A man of O God nome de Deus that started off very well. que começa muito bem o ministério. They were going very well. Então ele vai indo muito bem. But along the way, Mas conforme vai passando o tempo, they became deceived. ele vai e começa a se tornar enganado. They twisted the scriptures. Ele começa a distorcer as escrituras. And then they went down another path. Então ele começa a sair e caminhar por outros caminhos. Hallelujah. Aleluia. I want to talk about this in more detail Eu quero falar sobre isso mais detalhadamente. because I want to cover many things. Porque eu quero falar sobre muitas But I coisas. want you to remember the oil and wine Eu quero que você lembre do óleo e do vinho. and keep that in the back of your E mind. mantenha isso na tua mente. So the white horseman comes. Então o cavalo branco ele vem. It comes to deceive even the elect. Ele vem até para enganar os eleitos. Why does he come to deceive the elect? Por que ele vem para enganar os eleitos? That then the elect will deceive others. Porque aí os eleitos podem enganar outros. Maybe your spiritual mentors Talvez o teu mentor of espiritual, the past do seu pastor, have come off the track, está saindo do caminho. off the narrow way Ele está indo pelo caminho errado. that leads to the kingdom. Mas ele está And only a few will go down that path. E só muitas poucas pessoas vão passar pelo caminho que entra no reino. The Todos white ao reino. horseman O comes. cavalo branco vai vir. He will pierce the heart of the Ele man, vai atingir o coração do homem. and then he will start teaching another gospel, E ele vai começar a ensinar outro tipo de evangelho. preaching another Ele vai Jesus. começar a fazer as pessoas pregarem outro Jesus. Hallelujah. Aleluia. And then he comes to deceive. Ele vem então para enganar. And then that elect will have many spiritual sons. Então aqueles eleitos terão muitos filhos espirituais. Then they will also preach the same E message. eles também vão pregar a mesma mensagem que eles. And then it will deceive the sheep of Christ. Então eles vão começar a enganar as ovelhas de Cristo. Hallelujah. Aleluia. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, God has promised a separation. Deus prometeu uma separação. Hallelujah. Aleluia. So when we see the black horse, Quando nós vemos o cavalo preto, it was released from heaven ele foi liberado dos céus to bring scarcity, para trazer escassez, a lack of food, para ele tirar, acabar com a to comida, attack the economy, para atacar a economia, to bring inflation para trazer inflação to everything that we have. e tudo mais que nós temos. So the things you used to buy, As coisas que você costuma comprar, for food on your table, para comida na tua mesa, is now very expensive. está agora ficando muito caro. 15 years ago, 15 anos to atrás, put food on the você table botava comida na mesa, was a lot cheaper than today. era muito mais barato do que hoje. Even your bread, Até mesmo o teu pão, even your até rice, mesmo o teu arroz, become expensive for every está family. se tornando muito caro para toda a família. Hallelujah. Aleluia. But the Bible Mas a says, Bíblia diz, it says, do not touch ele diz, não toque the oil and wine. o óleo e o vinho. The oil and wine. O óleo e o I vinho. want to talk about Eu today. quero falar sobre isso hoje. Even in the midst of this black horse, Mesmo nesse acontecimento do cavalo negro, it's also separating two churches, ali na ação dele está separando duas igrejas. the wise and the foolish. A igreja sábia e a igreja tola. The wise is the church of oil and wine, A igreja sábia é a igreja do óleo e do vinho, one that is empowered by the Holy Spirit onde é capacitado pelo Espírito Santo and is in the direct blessings of God. e está na direção das bênçãos de Deus. Hallelujah. Aleluia. The anointing, A unção, the oil and wine, o óleo e o vinho. the oil and wine. O óleo e o vinho. We are in a time now Nós estamos num tempo
tempo where agora, there is much deception even within the house of God. tinha muito engano dentro da casa de Deus. Hallelujah. Aleluia. In the book of 2 No Kings, livro de 2 Reis, chapter 5, capítulo 5, we see the nós story vemos a história of Naaman. de Naamã. And Naaman was a Syrian soldier. E ele era um comandante do exército sírio. Hallelujah. Aleluia. And he knew of a prophet E ele conheceu o profeta because of his servant, por causa da serva who dele. was a Jewish woman, Era uma menina judia. and told him that he should go to the prophet E ela Elisha, disse para ele que ele poderia ir até o profeta Elias para receber that cura. he would heal her. Que ele curaria Naamã. You may all know the story. Talvez você deva saber essa história. He came, he was healed. Ele veio e foi Had curado. to go into the river Ele 7 Ele times, pulou dentro daquele rio 7 vezes e foi curado. into the Jordan River. No Rio Jordão. And then Então, he came to give gifts ele veio para dar presentes a Elias. to the man of God. Para o homem de The Deus. man of God said, no, E Elias disse, não, you can keep your você gifts. fica com os teus presentes. Keep your gifts. Fica com os teus presentes. Then the servant Então o servo de of Elias, Elisha servo de Elias, thought to himself, pensou com ele mesmo. hang on a minute, Nossa, peraí um minuto. he was healed. Ele tá sendo muito bom. We need that money. Nós precisamos desse dinheiro. We Elias. need those blessings. Nós precisamos das bênçãos que ele So vai he oferecer. then went to try to make things happen. Então Geazi, o servo de Elias, foi atrás de Naamã para pregar os presentes que Elias recusou. And he lied to Nahab. E ele mentiu para Naamã. And when he returned Quando ele voltou with the gifts com os presentes that was given to que him, foi dado a ele, Elisha said to him, Elias disse para ele, he said, where did you go? ele disse, aonde tu foi, Geazi? He said, what do you mean? I haven't gone anywhere. E Geazi foi mentiu e disse, eu não fui a lugar nenhum. He said, my spirit went with E you. ele disse, o meu espírito estava contigo. I saw you. Eu vi você. I saw you. Eu vi você. Is this the time Isso é um tempo. to ask for money? Ele disse, é tempo de pedir por dinheiro, Geazi. Is this a time Isso é tempo, Geazi. to ask for De clothes? pedir por roupas. Is this a Isso time é tempo. to ask for an olive farm Por pedir por servos e servas. and E vineyards filhas. and women and all E different mulheres things? e tudo mais. God is asking the same question. O Senhor está perguntando para vocês a mesma coisa. Is this a time Esta é a hora in the house of God de ir na casa de Deus. to be preaching prosperity? Está pregando prosperidade. Another Jesus. Outro Jesus. Another Jesus. Outro Jesus. Even the elect Até os eleitos are being deceived. estão sendo enganados. When you are the church of oil and wine, Quando tu é igreja do óleo e vinho, the Lord will provide for o you Senhor ele vai prover in para a você. supernatural way. Ele de um jeito God knows supernatural. what you need. Ele sabe o que tu precisa. When you pray, Quando tu ora, He will put it on someone's heart. ele vai colocar no coração de alguém. Even this year, Até mesmo aqui. I prayed on the mountain. Eu estava orando na montanha. I said, God, Eu disse, Deus, my family need a bigger house. a minha família precisa de uma casa maior. I said, Lord, for 2 years, Eu disse, Senhor, por 2 we anos, have been in this small nós house. temos vivido numa casa muito pequena. I am your servant. I am your servant. sou seu servo, Senhor. I travel for E you. eu tenho viajado por ti. But my wife has humbled herself for too long. Mas, Senhor, a minha esposa tem se humilhado por um longo tempo. She needs a bigger Ela house precisa de uma casa that maior. the ministry may expand. Então, para que eu possa gastar o tempo no I ministério. said, God, Eu disse, Deus, we need another nós car precisamos de um outro carro. because the car I have Porque o carro que eu does tenho not fit all my 6 children. não cabe todos os meus 6 filhos. I said, God, you know I want to be according to the law of this land. Senhor, tu sabe que eu quero estar de acordo com a tua vontade. And every other thing I prayed for, E todas as coisas que eu orei, everything came to pass tudo chegou até mim. within 4 or 5 months. Dentro de 4 e 5 meses. Not because I asked anybody, Não porque eu pedi para alguém. not because I put out a request, Não porque eu fui lá e fiz pedidos aos but outros. because the God of Mas heaven, porque o Deus do He céu, heard my prayer, Ele ouviu minha oração. and someone was given a vision, E alguém foi receber uma someone visão. was given an idea, Todo mundo teve, alguém recebeu uma ideia. inspired by the Holy Spirit. Inspirada pelo Espírito Santo. This God Esse Deus, of the oil and wine, do óleo e do vinho, He provides. Ele provê. But then we see Mas então nós vemos with the servant, que o servo, he was cursed. He was cursed.
ele foi amaldiçoado. His generations were cursed. A geração dele foi amaldiçoada. He had leprosy. Ele recebeu lepra e toda a geração foi amaldiçoada. People of God, Povo de Deus. when Quando nós, as a church, como igreja, we digress nós começamos a desviar do caminho, from what the Bible says. desviar daquilo que a Bíblia diz. According to this, De acordo com isso, it says when you go to the nations, quando você vai às nações, go with nothing. vá sem nada. Take nothing with you. Não leve nada contigo. I do this every time. Eu faço isso o tempo todo. I don't even know how I'm going to get the money for the Eu airfare. nem mesmo sei que se eu vou receber dinheiro para passagem nem I nada. say, God, you want me to go? Senhor, tu quer que eu vá? Put it on the heart of a person. Então coloca no coração de alguém para pagar a minha I cannot passagem. manipulate this. Eu não posso manipular isso. And I tell you what, E eu digo a você, every place He wants me to go to, todo lugar que Ele quer que eu vá, the person will say, Pastor, here's an a envelope. pessoa do nada chega para mim e diz aqui, tá aqui, pastor, para você ir. Pastor, the Lord told me to pay for your next trip. Senhor, pastor, o Senhor me disse para eu dar esse dinheiro para você ir. Not because I asked them, Não porque eu pedi a Ele. not because I did a fundraising thing, Eu não fiz campanhas para but isso. because the God in heaven Mas porque o Deus do céu, will answer the church of oil and wine. o Deus da igreja do óleo e do vinho. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. This is the God Este é o Deus that responds with fire. que responde com fogo. This is the God Este é o Deus that even provided for the que Israelites. até mesmo proveu para os Manna israelitas. from heaven, Ele desceu maná do céu. quail from the air, Ele vê aquelas codornas caindo. and even their clothes grew with them. E eles começavam a crescer, crescer, crescer. Hallelujah. Aleluia. We have too many definitions of the gospel, Nós temos dois tipos diferentes de evangelho. and it is coming away from what the Bible says. Tem um que está saindo do que a Bíblia diz. In the early church, Na igreja primitiva, they would share their things with each other. eles compartilhavam as coisas uns com os outros de boa They would vontade. sell their land to finance the work Eles of God. vendiam suas próprias terras para poder doar para a obra. They had all things in common. Eles tinham tudo aquilo em comum. But today, Mas hoje, people are saying, oh no, as pessoas, não, eu não. no, I just want to give a little bit. Não, eu só vou dar a minha pequena Oh porção. no, this is my ministry, sorry, I can't. Não, você quer meu ministério, eu não posso ajudar você. We don't have all things in common. Nós não temos essas coisas em comuns com a But igreja when the primitiva. Holy Spirit Mas quando o comes, Espírito Santo when vem, you are the church of oil and wine, quando você é a igreja do óleo e do you vinho, are hearing from the Holy que Spirit, você é guiado pelo Espírito the Santo, Lord will start to provide o supernaturally. Senhor começa a prover sobrenaturalmente. I have never gone in want. Eu vou sem nada. Hallelujah. 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 I may have had to fast every now and again, which is good. Talvez eu tenha que jejuar, But I've never gone without. mas eu nunca vou sem. Because the Lord will always provide for His O servants. Senhor ele sempre vai prover para mim tudo que eu preciso, As we keep our eyes on Him. se eu manter os meus olhos nele. Hallelujah. Aleluia. When the Lord called me, Quando o Senhor me chamou, I said, God, I don't want to be like any of those televangelists. eu disse assim, Senhor, eu não quero ser igual esses televangelistas de televisão. I want them to know you have called me. Eu quero que eles saibam que tu me chamou That you will provide for e me que você que vai prover para mim. in a way that will inspire their faith. De um jeito sobrenatural, pela fé, que construa a minha fé. Hallelujah. Aleluia. This is the God Este é o Deus that I serve. que eu He is sigo. Jehovah Jireh. Ele é o Jeová. Hallelujah. Aleluia. What happens O que acontece? when you are empowered in the ministry? Quando você é capacitado no In the ministério, book of Acts 1:8, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, you will wait for the Holy Spirit ele diz: vocês esperarão pelo Espírito Santo until it empowers you. até que eles venham e capacitem vocês. This is the ministry or the anointing for ministry. Este é a unção para ministério, Atos 1:8. It comes from the outside. Ela vem do lado de fora. But in the book of 1 John chapter Mas 1 John, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27, it says this is the anointing of your relationship. ali ele fala da unção do relacionamento, It comes within. que vem de dentro. Two anointings. Duas unções diferentes. One for ministry Uma para ministério and one in your personal e relationship. uma no seu relacionamento pessoal com Deus. Hallelujah. Aleluia. The problem O is problema é, when you don't maintain that personal quando relationship, você não mantém o teu relacionamento pessoal, you can still operate você ainda pode operar under the anointing of ministry. sob a unção do ministério. And probably each of us here E provavelmente alguns de vocês aqui have had meetings where we felt dry spiritually, tem ido em encontros e tem sentido
seco espiritualmente. But the Lord moved powerfully. Mas o Senhor usa vocês poderosamente, mesmo vocês estando secos interiormente. Not because of you, Não por causa de você, but because of the anointing of ministry. mas por causa da unção do ministério que está sobre você. But the danger comes Mas when you don't o maintain perigo vem quando você não mantém a unção do seu that relacionamento. anointing of your A relationship. unção do seu relacionamento. You then start to lose hunger. Você então começa a perder a fome por Deus. When you know Quando você sabe that the anointing of your que a relationship unção do seu relacionamento is becoming dry, está se tornando you seca, start to lose the hunger. você começa a perder a fome por The Deus. Bible says you must hunger and thirst A Bíblia diz: você tem que ter fome e sede for de righteousness, justiça, and you will be e filled. você será farto. So one of the signs Então, um dos sinais will be that you'll start to lose hunger. serão de que você vai começar a perder a fome por Deus. When you are sick physically, Quando você está doente fisicamente, you will also stop to be hungry. você também vai parar de sentir fome. You will no longer have the desire for food. Você não vai ter o desejo de ficar comendo. So when you are spiritually sick, Então, quando tu está espiritualmente you doente, will also lose the desire to spend time with você God, também vai perder o desejo de gastar tempo com to Deus, spend time in the Word de of God, gastar tempo na palavra de to Deus, spend time in your de personal worship. gastar tempo na sua adoração pessoal. Hallelujah. Aleluia. The next sign A próxima vez, is you'll start to lose the desire and faith in your life. você então começa a perder o desejo, a fome por Deus, e aí começa a perder a fé. When you start to lose Quando faith, você começa a perder a you fé, start to see God in a different light. você começa a ter uma visão diferente de Deus. When you read the scripture Quando você vai ler a Escritura, without the inspiration of the Holy Spirit, que foi inspirado pelo Espírito you Santo, will start to see God in a different light. você começa a ver Deus de um jeito diferente. Maybe you'll become very legalistic, Talvez você se torne muito legalista. or maybe you'll become very hyper grace, Então você começa a abusar muito da graça. and without the Holy Spirit, you cannot be guided in the Word. E sem o Espírito Santo você não pode ser guiado. Just because Só porque, God is using you não é só porque Deus está usando você, does not mean que não the significa anointing of your que a relationship unção do teu relacionamento pessoal is strong in the Lord. está forte no Senhor. Next thing, A próxima coisa, you will lose hope. você vai perder a esperança. You'll lose the love Tu relationship. vai perder o amor por esse With the relacionamento com o Senhor. When you lose that, Quando você perde isso, then you even doubt God is even there. você então já não acha que Deus está mais lá. You question God. Você começa a questionar Deus. God, where are you? Deus, onde é que você está? And the only way E o único jeito that you can change que você pode mudar is that when God revives you, é quando Deus vem a vivo você. you must have a desire Você tem que ter desejo for His pela presence, presença dele, for His word. pelo trabalho dele, pela palavra dele, por gastar tempo com ele. Hallelujah. Aleluia. The Bible A says Bíblia diz in Romans 11:29, em Romanos, capítulo 11, versículo 29, it says the gift ele diz que o dom and the call God e has o given chamado is without é repentance. dado sem arrependimento. That means Isso significa you can still operate in the que ministry. você ainda pode operar na unção ministerial. You can still operate in your office Você ainda pode operar no seu chamado ministerial. because it is without repentance. Porque é dado sem arrependimento. When your life becomes dry, Quando a tua vida se torna seca, then sin will start to come into your life. então os pecados começam a voltar para a tua vida. It's true. É It verdade. happens to many men of God. Isso acontece com muitos homens de Deus. So you must be very alarmed Então você tem que estar muito atento by these things. por essas coisas. So what happens? Então o que acontece? The minute the anointing Quando a unção de Deus na sua vida in your life leaves you, deixa você, you will then begin to sell the quando a anointing of unção de Deus deixa você, você então começa a vender a unção. I want you to see this. I want you to see Eu quero this. que você escute isso. The minute Um minuto. you lose the anointing of your relationship, Quando você perde a unção do seu relacionamento, you will then try to sell the anointing of your ministry. então tu vai começar a tentar vender a unção do teu ministério. It is very common today. É muito comum hoje. As ministries get bigger, Ministérios estão crescendo, their personal relationship with God mas o relacionamento pessoal deles com Deus dries up. está completamente seco. Then they start to preach prosperity Então eles começam a pregar prosperidade. and they sell the anointing of
their que ministry. eles começam a vender a unção do ministério que está sobre eles. The anointing A unção can never be sold. nunca pode ser vendida. It is free. Ela é de graça. The Bible A says, Bíblia diz, Isaiah 55, Isaías 55, verse 1, versículo 1. come buy and eat. Vem, compre e coma. Though you have no money, Todos vocês que não têm dinheiro, come. vem, It is é free. de graça. It is É free. de graça. But today, Mas hoje, even here in Brazil, até mesmo no Brasil, they will sell you a broomstick eles estão vendendo para vocês vassouras to ungidas spiritually clean your home. para limpar a tua casa de espíritos malignos. Even here in Brazil, Até aqui no they Brasil, will sell you handkerchiefs, eles estão vendendo a vocês um monte de materiais, sabonetes, sell you anointing oil. óleos de unção. People of God, Povo de Deus, I can attest, eu não posso I testar, can confirm, eu não posso confirmar, eu posso confirmar. even vegetable oil Até óleos vegetais can be used to anoint estão someone. sendo usados para ungir as pessoas. Because I have been in the very missionary field. Porque eu estado em muitos lugares no campo missionário. Coconut oil, Coconut óleo de coco can be used to anoint someone. estão sendo usados para ser ungidas But pessoas. today, Mas hoje we buy oils from Israel. nós compramos óleos de Israel. Very expensive. Muito caro. It's become a business. Está se tornando um negócio. When the anointing of your relationship Quando a leaves, unção do teu relacionamento you sai, will start to sell the anointing. você começa a vender a unção. People of God, Povo de Deus. it is very dangerous. É muito perigoso. Do you Para você, want to support a man quando você quer ser um suporte para um homem of God de Deus, that is selling the anointing? é muito perigoso quando você começa a vender a unção. Otherwise, you might find yourself cursed. Então, você vai encontrar você mesmo amaldiçoado. The servant of Elisha O servo de Elias, was cursed, ele foi and amaldiçoado. all of his generations, E toda a geração dele também. because he tried to do something Porque ele tentou fazer algo that was not God's requirement. que não era o que Deus queria. But it is common Mas today é comum hoje, in the house of na God casa de Deus, for people to sell the anointing. as pessoas venderem unção. It is free. É de graça. Hallelujah. Aleluia. So in the house of God, Então, na casa de Deus, is it possible é possível to be anointed estar ungido for ministry para o ministério and be demonized? e ainda assim estar endemoniado. It is. É possível. King Saul, O rei Saul, when the anointing was stripped from him, quando a unção foi retirada dele de relacionamento, he still operated in the office. ele ainda operava na unção ministerial, o He ofício de still rei. had the anointing for his Ele ministry, ainda tinha unção para o ministério dele de rei, for his office. para o ministério dele de For rei. 15 years, Por 15 anos, David had to wait to be king então Davi teve que esperar para ser rei. when he was anointed by the prophet Quando Samuel. ele foi ungido pelo profeta Samuel. People of O God, povo de Deus, there are many pastors I go to há muitos pastores that I am casting out many demons. que eu tenho expulsado muitos demônios deles. It is very common Isso é muito comum, because the anointing of their relationship porque a unção do relacionamento pessoal deles has saiu become e dry. tem se tornado seca. People of O God, povo de Deus, when we disobey God, quando nós desobedecemos a there Deus, are consequences. há He consequências. said obedience is better than Ele diz: sacrifice. obediência é melhor que sacrifício. When you in the church, Quando você na igreja, when you fear the people in your church quando você teme o povo na igreja, more than you do God, mais do que você teme a Deus, you will become like King Saul. você se torna como o rei Saul. He feared the people. Ele temia as He pessoas, no longer feared God. mas ele não temia Deus. People of O God, povo de Deus, you must preach the truth, você tem que pregar a verdade. despite if people leave or not. As pessoas saindo da tua igreja ou não, It is not up to us. não é para nós. We will give the truth Nós temos que dar a verdade, in love, em amor, but we must give the truth. mas também temos que dar a verdade. Otherwise, you will end up becoming like King Saul. Senão você começa a se tornar igual o rei Saul. And he was demonized. Ele estava endemoniado. But the anointing that was on David Mas a unção que estava em Davi, played the harp, ele tocava a harpa. and he felt relief E o rei Saul se sentia livre, liberto. because of the anointing from Saul was taken. Porque a unção de Saul havia sido retirada. I come next to my brother here, Quando eu estou perto do meu irmão aqui, and he is translating for me. ele está traduzindo para mim. He then also comes under the same anointing. Ele também fica coberto pela mesma unção que eu And estou. you'll see him become passionate. E você vai ver ele apaixonado pregando. Because the fire of the Holy O Spirit, fogo do Espírito Santo it sends fire in your bones. está queimando os ossos dele. And I can't
contain Eu não it, posso conter isso. and that's why sometimes I move a bit. E é por isso que às vezes eu começo a me mover muito. But it's just because there's fire, Mas é porque eu tô com fogo dentro and de then mim. you'll see that fire being E aí released você vê aquele fogo sendo liberado through the anointing of God. sobre a unção de Deus. Is it possible É possível to be involved você estar envolvido in ministry no ministério and also be in witchcraft? e também estar envolvido com bruxaria. Well, yes, it is. Ah, isso é muito possível. Everywhere I go, Todo lugar que eu vou, the Lord will give me a dream. o Senhor vai dando sonho He will expose witchcraft even in the e ministry. Ele começa a expor para mim a bruxaria mesmo dentro do ministério. The prophet Balaam, O profeta Balaão, he also was involved in witchcraft. ele também era envolvido com bruxaria. People of God, Povo de Deus. it is very common É muito comum in Africa, na África, in Asia, na Ásia in Brazil. e no Brasil. When you become Quando saved, você se torna salvo, you become born again, você se torna salvo de novo. and you don't Nascido de novo. get complete deliverance. Se você não tem, tu não foi liberto completamente, Maybe in your ancestral line, talvez na linha dos seus ancestrais there was a sorcerer. havia um feiticeiro, There was a call to the occult. havia ocultismo nos seus ancestrais. That gift will start to operate even in church. E aquilo vai passando de geração em geração e começa a operar dentro da igreja. And then all of a sudden there is a demon directing your ministry. Então aí os demônios começam a conduzir o teu ministério. It is very common É muito comum in all the places I em go. todos os lugares que eu vou. Because when I come, Porque quando eu vou, I come with the power of eu God venho com o poder de Deus to clean up the mess. para limpar eles. When Elijah came, Quando a luz vem, he took the false prophets to the mountain. quando Elias veio, ele foi com os falsos profetas para a montanha. Okay, show me your E God, ele perguntou assim: vai lá, me mostra o Deus de vocês. and I will show you mine. E eu vou mostrar a vocês o meu. But this God I serve, Mas esse Deus que eu he vi, responds with ele fire responde com fogo to clean the para church. limpar a igreja. It is common. É muito comum. For even men of God, Até mesmo homem de their Deus, ministry is going o slow. ministério dele está indo lentamente. They then start to seek alternative methods. E ele começa a mudar todas as coisas. Very common in É Africa. muito comum isso na África. I've been in Eu churches tenho estado em igrejas where the prophet, so-called prophet, the prophet, this false prophet, onde há falsos profetas. he knew I was coming. Ele sabia o que eu estava vindo. The demon told him, O demônio disse para ele. so he surrounded himself with candles. Então ele pegou e rodeou ele mesmo com velas negras. And I came in there E eu fui lá. and I said, in the name of Eu disse em Jesus, nome de Jesus. these sheep of Christ Ah, will no longer be deceived. as ovelhas de Cristo não podem ser mais enganadas. And he could not leave the circle. E ele não podia sair de dentro daquele círculo. People of God, Povo de Deus. this is common. Isso é comum. When I go to South Quando eu vou à Africa, África do Sul, the Lord said to o me, Senhor me disse: I said, where will I baptize these people? onde é que eu vou batizar esse povo? I said, maybe the river. Talvez o rio. No, Pastor, you cannot go to the river. Não, pastor, nós não podemos entrar naquele rio. All the witches go to the river. All the witches. Todas as bruxas entram naquele The rio. witches baptize people too. As bruxas batizam pessoas também. I said, in the name of Eu disse Jesus, em nome de Jesus. just as the rod hit the waters Assim como o martelo bate na água and the blood went into the e waters, o sangue escorre pela água, it killed every living thing. assim como o cajado tocou nas águas e as águas se tornarem sangue, vai ser tudo limpo. I could not tell the people when they were going to get baptized. I could not Eu tell. não podia dizer às pessoas que eles seriam batizados. They would have been too scared. Elas ficavam assustadas. So after the revival, Então depois do avivamento, we hired a taxi. nós pegamos todo mundo, We jumped into the taxi. nós fomos pegando, entrando no táxi, To the river. nós fomos pro rio. And then there were the witches this side and me this side. Então lá no rio havia bruxas de um lado e bruxas do outro. I said, I have come here to clean this E water. eu disse assim, eu vim aqui para limpar essa He água. says, you baptize that side, we'll baptize this side. They were baptizing that side. E elas estavam batizando de um lado e outras bruxas batizando do outro. And they would go, E elas estavam fazendo isso. and the person would come up. E as pessoas estavam se contorcendo dentro da água. And I said, in the name of E eu Jesus, disse, em nome de Jesus, this will now stop. isso vai parar agora. And then we baptize our people. Então eles batizaram aquelas And the pessoas. Spirit of God just changed that whole E environment. o Espírito de Deus começou a mudar tudo ali. The power of this God O poder desse is Deus more powerful é mais poderoso than any false prophet, que qualquer falso than any profeta, false ministry. que qualquer falso ministro. The Lord is in the hour of exposing. O Senhor está na hora expondo. Is it possible É possível. for an anointed minister Porque você está ungido na unção ministerial to be in sexual sin? e ainda está em pecado sexual. Oh yes, Ah, é muito possível.
você. One of the biggest stains on the church in this hour. Biggest stain É on the church. uma coisa muito grande dentro da igreja nessa hora. Because even Samson, Porque até mesmo Sansão, he was in sexual sin. ele estava em pecado sexual. But let me tell you how this operates. Deixa eu me dizer, antes de dizer a vocês como isso acontece. Before you fall in the physical, Antes de você ir lá e pecar fisicamente, you will deal with the spirit of Delilah. você vai ser confrontado com o espírito de You Dalila. will deal with the spirit of Jezebel. Você entra em choque, em acordo com o espírito de Jezebel. The spirit must come O first espírito primeiro vem em você, before you fall in the physical. antes que tu vá lá e pratique o ato. Hallelujah. But when you maintain your relationship Mas with quando God, tu mantém o teu relacionamento com you Deus, have the oil and você wine, tem o óleo e o vinho, you're able to fight off those você vai ter poder para repreender todos that will eles come against you. que vão vir contra você. Each place I go to, Todo lugar que eu for, there will be that spirit will try to come against me. eles têm esses espíritos tentando vir contra mim. Oh, I have many stories. Ah, eu tenho muitas I histórias. was in America, Eu estava na América. and the pastor said, "Can you minister to this lady E o pastor disse assim: tu pode ministrar para essa moça in a restaurant?" num restaurante. Then he left. Então ele saiu. I said, "What is he doing?" Eu disse: o que esse pastor fez? There were people there. Então haviam pessoas lá. Then she got a call Então ela recebeu uma by chamada the do pastor. pastor. I need to take you to the pastor. E ela falou assim: eu preciso que tu vá lá e pegue o So pastor. I jumped into the car. Então eu peguei e saí, entrei dentro do carro. She didn't take me to the pastor. Ela nem me. She didn't take me to the Ela pastor. não me trouxe o pastor. I didn't know where she was taking me. Eu não sabia para onde She estava took me me to levando. her house. Ela pegou e me levou, botou dentro do carro e me I levou thought para this uma was where casa. the pastor was. E ele pensou que era a casa do pastor. She opened the door. Ela abriu a porta. I started to pray in tongues. Oh, no, no, E eu comecei a orar em línguas. the demon in her E aquele demônio que estava nela manifested. começou a manifestar. Came out of E ela caiu no chão. And I jumped out of that house. Saiu de dentro dela e eu saí da I casa. said to that pastor, "Never do that again." E eu falei para aquele pastor: nunca mais faça isso de novo. People of God, Povo de Deus, you need to be careful. vocês precisam tomar You need cuidado. to be alert. Vocês precisam estar There are alertas. some things in ministry. Algumas coisas no You ministério. should never minister to a woman alone. Você nunca pode ministrar para uma mulher sozinha. Never put yourself in that circumstance. Nunca coloque você nessas There are circunstâncias. some things you can learn from mistakes. Algumas coisas vocês aprendem através do erro. Because there's always a spirit that will try to come against you Porque first. sempre vai ter um espírito tentando vir contra você primeiro. But if you are strong, Mas se você é forte, you will be able to overcome. você vai ser capaz de vencer. Hallelujah. Aleluia. Is it É possible possível to be anointed estar ungido no ministério, in ministry, ministério, even betray our Lord Jesus e Christ? ainda assim trair o Senhor Jesus. Judas betrayed Jesus. Judas traiu Jesus. But Judas was one of those E Judas era um dos 12. that was casting out devils, Ele era um daqueles que expulsava demônios. that was healing the sick, Ele curava os doentes. that was doing all those Ele things. fazia todo tipo de There coisa. is much betrayal in ministry. Ele operava no ministério. Even those leaders in your church, Até mesmo líderes na igreja, they will betray you, eles vão trair vocês. and it E hurts. vão machucar But vocês. you must guard your heart. Mas se você manter Deus no teu You coração, must guard it very close, você tem que manter Deus muito perto. that it does not try to affect the anointing. Então, isso não vai afetar a sua relação, a unção do seu relacionamento. Jesus will say to those people, Jesus disse para essas pessoas: "Get away from me." saiam de And perto. they will say, "Lord, Lord, Elas dirão: Senhor, Senhor, I cast out demons. eu expulsei demônios. I prayed for the sick. Eu orei pelos doentes. I preached in your name." Eu preguei no teu nome. He will say, "Get away from E me. Jesus vai responder: saiam de mim. You did not know me." Eu não conheço vocês. People of God. Povo de Deus. So what happens Então o que acontece to these com preachers esses pregadores that lose the anointing of their que relationship? perdem a unção do relacionamento pessoal com Deus? They start to lose their original focus, Eles começam a perder o foco original the deles, original call, o chamado the original, original vision ou a visão original of Jesus de Christ. Jesus Their Cristo. eyes become off Jesus, Os olhos deles se saem de Jesus and they just rely of the anointing. e eles começam a operar na unção ministerial. Hallelujah. Aleluia. The more anointing given to you, A maior unção dada a the você, more responsibility, a maior responsabilidade, the more likelihood a maior, o mais importante, that pride will come in. o maior perigo é quando o orgulho vem. When I shared that vision last night, Quando eu disse para vocês a visão ontem à and noite, it showed me of the glorious eu cross vi a glória da cruz that was at the top of a big que estava garbage heap, sobre o topo de uma montanha de lixo. and people were coming out of the E garbage, pessoas saíam daquele lixo. and the light of the cross started to transform. E a luz daquela cruz começou
pessoas. And they had a history, drug E addicts. eles tinham histórias passadas, eram usuários de drogas, prostitutas. But when the cross touched them, Mas quando a cruz tocava eles, a luz da cruz tocava they eles, were transformed. eles começavam a ser transformados. And they were prepared for E ministry. eles estavam sendo preparados para ministrar. But I noticed their scars underneath the E garment. eu vi que eles ainda tinham marcas de tatuagem, cicatrizes do passado no And corpo. God kept them E there Deus pegou eles lá e manteve todas as marcas to remind them para que eles lembrassem of where they came from, da onde eles saíram, where He took them da onde from, eles foram retirados, where He started them from. da onde eles começaram. When you stay humble in the Quando você ministry, se permanece humilde no ministério, the oil and wine will follow you. o óleo e o vinho vão seguir você todos os dias. Hallelujah. Aleluia. Bible says Já diz, in 1 Corinthians 9, 1 Coríntios 9, 27. it says, can you translate? Mas eu disciplino o meu corpo e os trago, eu disciplino o meu corpo e trago ele à sujeição, para que eu, tendo pregado a outros, eu mesmo não seja deixado para trás. Paulo disse. This is my biggest fear. Esse é o meu maior temor. He said, I've gone and preached this Ele fala, message, Senhor, imagina, eu estou indo e pregando essa but mensagem, I myself are not qualified to enter. mas eu mesmo posso não estar qualificado para entrar. You can operate in all 9 gifts of the Holy Você Spirit, pode operar sobre todos os 9 dons do Espírito but still not enter the kingdom of e God. ainda assim não entrar no reino de But Deus. if you do not bear the 9 gifts of the Holy Mas se Spirit, você não tem you don't have the 9 fruits of the Holy Spirit. se você não tem os dons os frutos do Espírito Santo, You will not enter the kingdom. você não entra no reino de The Deus. fruits only come through your personal relationship, Os frutos do Espírito Santo de Gálatas só vêm através do teu relacionamento com Deus, through that anointing of that personal relationship. através da unção do relacionamento pessoal com The Deus. church of oil and A wine igreja do óleo e do vinho is the one that keeps that personal é relationship strong. aquela que mantém o relacionamento com Deus mais forte. When you go to buy a pizza, Quando tu vai comprar uma pizza, they will give that pizza to you eles vão dar aquela pizza para você in a box. dentro de uma caixa. But if you go to the Mas pizza se você for and he gives it to you on his e hand, você pedir uma pizza e ele trouxer ela nas mãos, would you take that você pizza? gostaria de pegar aquela You don't pizza? know where his hands are. Você não sabe onde a mão dele estava. You expect it to come in a box. Você espera que aquilo venha dentro de uma But caixa. the box must be clean. Mas a caixa tem que ser limpa. The box must be empty. A caixa tem que estar vazia. And the box is only worth little money. E a caixa ela custa um pouco de dinheiro. The pizza is the expensive part. A pizza é a parte mais cara. So the pizza adds value to the box. Então a pizza é aquilo que é valioso dentro da caixa. And the Lord is saying to O us, Senhor está dizendo para nós: if you will stay se clean, você permanecer limpo, if you will stay pure and se holy, você se permanecer puro e He santo, will fill you Ele vai encher você with the glory of com God. a glória de Deus. And you will never forget, E tu nunca vai esquecer. you are only the box. E você é somente a So caixa. the next time you think you're special, Então, na próxima vez que tu pensar que tu é especial, remember where He took you from. lembra de onde Ele te tirou. The box is only worth little money. A caixa não tem muito valor, But greater is He that is in mas you. maior é aquele que está em você. Greater is He that is in you Maior é Ele que está em você than He that's in the world. do que aquele que está no mundo. That you will overcome Então você vencerá every struggle, todo problema, every situation. toda situação. Joel 2, Joel 2:17. Joel 2:17. It says the ministers came to Ele diz: pray. os ministros vieram para orar. They came to repent. Eles vieram se arrepender. They came to cry out to God. Eles vieram clamar a Deus. And then God heard their Então prayer. Deus ouviu a He oração took deles. away their shame. Ele pegou e removeu a vergonha He gave deles. them new grain, Ele deu para eles uma nova esperança, new oil, new um wine. novo óleo, um novo vinho. We need the oil and wine Nós precisamos do óleo e do vinho within this hour, nesta hora, that we may not be deceived, para que a gente não seja enganado, that the Spirit of God para que o Espírito de Deus may change mudança. us. But how can God change someone that's being deceived? Então, como é que Deus muda alguém que está sendo enganado? Only the Holy Spirit, Somente o Espírito Santo faz isso. only God Somente can Deus change someone. pode mudar. I cannot change you. Eu não posso mudar você. Even as this man was here, God was. E até esse homem que estava aqui, Deus foi lá e tocou ele. There were many people last night which Muitas pessoas até foram tocadas de
God was dealing with each and every one of you. O Senhor está vindo para tocar cada um And de He's vocês. going to do it great right now. E Ele está vindo fazer isso poderosamente agora. Not because of me, Não por causa de mim, but because God wants you to be the church of oil and mas wine. porque Deus quer que vocês sejam a igreja do óleo do vinho. He is looking for the remnant. Ele está procurando pelos He remanescentes. is looking for somebody Ele está procurando por alguém that will say, I will go, que vai dizer: Eu vou, Senhor, send me, me envia, I will go, eu irei, and tell the e church direi à to igreja repent. para se arrepender. I will go, Eu irei, and tell the e false direi aos prophets, falsos profetas: enough is enough. Chega! I will tell the Eu people, vou dizer ao povo que o Messias está vindo. I will tell the Eu people, vou dizer ao povo: o avivamento está aqui. I will tell the Eu vou people, dizer ao povo: I want the anointing of God. Sou de Deus. And you must stay refreshed. E você receberá o refrescor de Deus. What do you want? O que você quer? Why did you come here? Para que você vem You aqui? didn't come here for me. Você não veio aqui por I mim. cannot give you anything, Eu não posso te dar nada. but the Holy Spirit Mas o Espírito Santo that is here está now aqui can agora. empower you. Ele pode te capacitar. Maybe you say, Talvez Pastor, você diga: Pastor, I've been struggling with the weakness. eu tenho tido muito problema com as minhas fraquezas. The Holy O Spirit Espírito Santo, is here to empower Ele you está aqui para capacitar to even você, overcome that para que weakness. tu vença essa You fraqueza. know, many people I meet, they spoke, yeah. Muitas pessoas eu conheço que fumam. Pastor, I've tried everything. Pastor, eu já tenho feito de tudo para parar de fumar, I've tried everything, but I can't stop. mas eu não consigo parar. Until Até the Holy Spirit o comes to Espírito Santo vem sobre essa pessoa. Because it's not by our might, Não é por causa da minha it's força, not by our power, não é pelo meu poder, but the power of the Holy mas é Spirit pelo poder do Espírito that Santo gives you the que grace dá a você a graça to overcome, para vencer, not to continue to sin, não continuar pecando. but the Holy O Spirit Espírito Santo empowers us. capacita você. Are you the church of oil and wine? Você é a igreja do óleo do vinho. He is here now. Ele está aqui agora. It is time. É hora. The church of oil and wine. Da igreja do óleo do vinho. There are two churches. Há duas igrejas. The church is preaching Tem a prosperity. igreja pregando prosperidade. The Lord has released that curse upon them. O Senhor está liberando a maldição e julgamento sobre essa igreja. You will see many of their churches being emptied in this hour. Você vai ver nesta hora muitas dessas igrejas pregando prosperidade ficando vazias agora. Because all they care about is numbers. Porque tudo o que eles se importam é número. They don't want to make disciples. Eles não querem fazer discípulos. They just want members. Eles querem membros. Because more money. Porque é mais membro, mais dinheiro. But the church of oil and Mas a wine, igreja do óleo do the vinho one that's preaching the inspired word, é aquela que prega inspirada. will never go without. Tu nunca vai ficar sem. And you won't even have to ask for money. E tu nunca vai ter que pedir por It dinheiro. will come running after you. As pessoas vão correr atrás de você. It will follow you. Elas vão seguir você. People come to As church pessoas vêm para a igreja for healing, por cura, for por deliverance, libertação, for provision. por provisão. But we need to seek the provider. Mas nós temos que buscar aquele que We provê. need to seek the healer. Nós temos que buscar aquele que cura. We need to seek the Temos deliverer. que buscar aquele que liberta. Then everything else shall be added. Então tudo mais vai ser adicionado na tua vida. People of God. Povo de Deus. God is coming to challenge you. Deus está vindo para desafiar Maybe vocês. you're being challenged in your Talvez seat. você está sendo desafiado agora sentado But aí. the Holy Mas o Spirit Espírito Santo can change pode mudar, and transform your life. transformar a tua Are you vida. hungry? Você está com fome? You must be hungry to Você come tem que in. estar com fome para vir aqui. Because many people didn't come. Porque muitas pessoas não vieram. But God knew you would come Mas here. Deus sabia que tu viria aqui You hoje. didn't come here Ei, você não to veio live the aqui same way. para sair do mesmo jeito. But you came here Mas tu veio to aqui be para empowered ser capacitado by the oil, pelo by óleo, the move of this pelo revival, mover deste avivamento, by the power and the anointing pelo of God. poder e a unção do Espírito Santo. It is here Ele today. está aqui hoje. Are you hungry for Você it? está com fome disso? That your ministry Seu ministério, may be transformed. que ele seja transformado. Maybe things have been going slow. Talvez as coisas estão muito devagar. Don't worry about numbers. Não se preocupe por números. The mark of a wise church, A marca da igreja or sábia, the sign of a wise church, ou o sinal da igreja sábia, is never how many people go there, nunca é o número de pessoas que tem na igreja, but how many people mas quantas are pessoas being transformed são by transformadas the power of pelo the Spirit. poder do Espírito Santo. People of God, Povo de Deus, how many disciples quantos discípulos have left your church? deixaram a igreja? He wants disciples. Eles querem discípulos.
He doesn't want Eles members. não querem membros. He wants Eles disciples queriam that discípulos will preach, que that will pregavam, pray for the que sick, oravam that pela will raise the cidade, dead. que ressuscitavam mortos. In the name of Jesus, Em nome de Jesus. I am believing today Eu acredito que hoje the Lord is going to empower you. o Senhor vai capacitar você hoje. Today, Hoje. I am believing your Eu ministry acredito que o seu will ministério even take a new course today. vai tomar um novo curso hoje. And coming back to Joel 2:17, Mas vamos voltar para Joel 2,17. when the ministers Os ministros come back to God, voltam para Deus, repent, se arrependem. and even before this, Joel 17:13, E até mesmo depois disso, nos próximos versículos, they cried out to God, they weep before God. eles clamavam e choravam diante de Deus. Hallelujah. Aleluia. God can do the same here. Deus pode fazer o mesmo aqui. That He may give you the new oil of wine. Para que Ele dê a você o novo óleo e vinho. You know you need this in your Você business. sabe que não precisa disso. You know you need it. Você sabe que não precisa. And the impartation E aí o impacto will come from the glory of vai God, vir da glória de Deus, from the Holy do Spirit Himself. Espírito Santo Ele mesmo. People that sell the anointing, As pessoas que vendem a unção, all come to the meeting of impartation. eles vêm para esses encontros de impacto. All pastors want impartation, pay $200. Aqueles pastores que pagam para serem impactados pelo Espírito If you Santo. want me to come, you must give me a nice hotel. Se você quer que eu venha, tem que me dar um hotel muito bonito. You must pay for the fuel in my plane. Você tem que pagar por tudo meu dentro do avião. Because I'm Eu selling the anointing. porque eu estou vendendo a minha unção. Or they're on TV. Na TV. Buy this, buy that. Compre isso, compre aquilo, eles dizem. People of God. Povo de Deus. Now you know the truth. Agora tu sabe a verdade. The truth is God gives it freely A verdade Deus está dando você de graça hoje. to the church of oil and Para a wine. igreja do óleo e do vinho. Which one will you be? Qual delas vocês vão ser? The foolish church A igreja toda or the wise ou a church? igreja sábia? The wise virgins As virgens sábias maintained their relationship with mantinham o God, relacionamento delas com Deus. kept their oil full. Elas mantinham o óleo The cheio. foolish As virgins virgens tolas had to go and buy their anointing. tiveram que ir para comprar unção. You see, Você vê? those that sell the anointing Aqueles que vendem unção are the false prophets, são os falsos the profetas, false pastors, falsos pastores, false apostles. falsos apóstolos. People of God, Povo de Deus. the anointing is free, A unção é de graça. and each person Cada pessoa must maintain that relationship. tem que manter esse relacionamento. Your church A sua igreja will not enter não vai entrar no céu by just listening to your 30-minute só por message. escutar você pregar 30 minutos. Each sheep must maintain that relationship. Cada um dos membros de cada pessoa tem que buscar esse They relacionamento must study the espiritual. word. Eles têm que gastar tempo na They palavra. must worship God Eles têm que adorar a Deus from Monday to Sunday. de segunda a domingo. This is the truth. Isso é verdade. Because the day of separation is coming. Porque o dia da separação está When vindo. that day of the rapture happens, Aquele dia do arrebatamento acontecer and you are left behind, e tu for deixado para trás and you were the shepherd, e tu que é o pastor, there's going to be some angry people about you. vão ter muitas pessoas com muita raiva de você. Pastor, you did not tell us the truth. Você não nos disse a verdade, pastor. I should have listened to the other Eu pastor. devia ter escutado o outro pastor. He was speaking the truth. Ele estava falando a verdade. There will be many angry people. Vocês vão ter muitas pessoas com raiva de And when the Holy Spirit is, e o Espírito Santo vai ser retirado da terra. there will Imagine isso. be no anointing for you. Não tem mais unção para você There will agora. be no anointing. Não vai ter mais The unção. Holy Spirit is O gone. Espírito Santo vai se embora. How will you operate then? E agora, como é que você vai operar? How will your ministry, how will you build your ministry then? Como é que você vai ministrar e construir isso para eles? People of O God, povo de Deus. the warning is here. O aviso está The aqui. church of oil and A wine, igreja do óleo do vinho. the wise A church igreja sábia. that relies on the personal relationship Que of ela God, mantém no relacionamento pessoal dela com that Deus. stands upon the Que word, fica de pé na has palavra. the Holy Spirit Que tem o Espírito Santo. to bring revelation, Traz a revelação. bring inspiration, Traz a inspiração. to feed the church, Para encher a igreja, alimentar a igreja. is about to come. Está para vir. It is time to receive the anointing. É hora de receber essa unção. See, the wise virgins can only tell you to go to Jesus to receive. As virgens sábias, The wise virgins can only tell people, direct them. Can only direct them. as virgens sábias não vão poder dirigir vocês a entrar. I can only tell you, you must maintain your personal relationship with Eu God. posso dizer para você, mas você
tem que manter o seu relacionamento. Because I cannot share the oil with you. Porque eu não posso compartilhar o meu óleo contigo. I cannot share the time I spend with the Lord. Eu não posso compartilhar contigo o tempo que eu gasto com I Deus. cannot share the time I spend in the Word of Eu não God. posso compartilhar o tempo que eu gasto na palavra I dele. cannot share my personal holiness with the Lord. Eu não posso compartilhar a minha santidade pessoal. I cannot share my personal righteousness with the Eu não Lord. posso compartilhar a minha pessoa, a minha justiça You, pessoal. each and every one here, Cada um de vocês aqui must maintain that themselves. tem que manter isso por vocês mesmos. But on that day, Naquele dia, when the door is closed, quando a porta fechar, it will be too late. para que não seja muito tarde para você. Lord, open the door. Senhor, abre a porta! Get away from me. Sai daqui! Did not know Eu you. não conheço vocês. Did not spend time with Você him. não gastou tempo com ele. Do not be deceived. E você não seja enganado. Just because the power of God Só porque o poder de Deus works in your ministry trabalha no teu ministério, does not mean isso não significa your que personal relationship o with teu God relacionamento pessoal com Deus is strong. está forte. You can have it be in witchcraft, Você pode estar na bruxaria, sexual no sin, pecado sexual, you can be você pode demonized, estar endemoniado, and you can also betray e você Jesus. pode trair Jesus Cristo. People of O God, povo de Deus, this is not the hour isso não é hora to play games. para brincar. He sends someone to speak the truth. Ele enviou alguém para falar a verdade. Because even as I'm talking, Porque até mesmo quando eu falo, there are many big ministries you know há muitos ministérios que vocês têm that are conhecimento selling the que anointing. não pretendam céu. Maybe you used to buy their books and follow them. Talvez vocês costumam comprar o livro deles e seguir eles. The only thing that will get you into heaven A única coisa que vai guiar você a entrar no céu is staying close to é this estar próximo da palavra and close to the Holy e Spirit. próximo do Espírito Santo. Put all the other books away. Coloca todos os outros livros de lado. Stay close to this. Fica perto da palavra. He's coming back soon. Ele está vindo em breve. And the Church of Oil and E a Wine, igreja do óleo e do vinho, even if you have a business até mesmo se tem um negócio and your business in a time of recession, e o seu in a time of recession, financial crash, e até mesmo se tem um negócio no tempo da queda financeira e econômica, when everybody else's business is going down, quando o negócio de todo mundo está indo para o chão, yours will grow o teu vai subir because of the oil and wine. por causa do óleo e do vinho. I don't preach prosperity, Eu não prego prosperidade, but God can prosper you. mas Deus pode prosperar I você. don't preach healing, Eu não prego but cura, God can heal you. mas Deus pode I curar. don't preach deliverance, Prego libertação, but I know God can deliver. porque eu sei que Deus pode I libertar. just preach Jesus Eu Christ, simplesmente prego Jesus high Cristo. and lifted up, Ele seja adorado, ele ressurrecto, because it is simple. porque é simples. It is simple. É simples. It is simple. É simples. Even someone that cannot read can enter the kingdom. Ele- Even someone that cannot read will enter the kingdom. Até as pessoas que não podem ler não vão entrar. But you must be like a little child. Porque tu tem que ser como uma criança. Are you selling the anointing? Você está vendendo a unção? It is time to repent. É hora de se arrepender. Are you in sin at the moment? E se você está em pecado nesse You momento, know God is speaking to você you. sabe que Deus está falando It is contigo. now time to repent. É hora agora de se arrepender. Come to the Lord, Vem para o Senhor. that the Lord may change O you Senhor vai mudar você. and give you another chance Dá a você uma outra to be chance. used powerfully Para que seja usado poderosamente in this hour. nesta hora. I want, as it says in John 2:17, Eu quero que vocês vejam isso que está if aqui. you are hungry, I want you to come to the Se você está Father, com fome, eu quero que você venha para frente. and I want to